como eu posso fazer para conquistar as minhas metas, para estabelecer metas, para conquistar os objetivos que eu almejo. Antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu estava pensando em fazer como organizar a minha rotina. Eu tenho uma metodologia muito assim, que eu vim ao longo do tempo trabalhando para chegar na que eu tenho hoje. Mas eu percebi que não é só sobre como eu organizo a minha rotina, porque antes disso vem toda a forma como você pensa, a forma como você age. Então de nada adiantaria somente a minha metodologia. Para quem não me conhece, me chamo Pedro Deolindo, eu venho há muitos anos aí melhorando a minha mentalidade e principalmente a minha rotina. A minha missão em si hoje é fazer com que eu consiga passar como eu consegui ter grandes resultados. Já tive bons resultados no handebol, sendo campeão do Nordeste, vice-campeão brasileiro escolar, venho tendo alguns bons resultados agora no jiu-jitsu com tão pouco tempo. A empresa que eu trabalhei, eu consegui me destacar muito em vendas, tenho a minha empresa hoje, estou conseguindo fazer ela crescer. Então como é que eu consegui fazer essas coisas com tão pouco tempo de vida, assim, eu tenho 19 anos, e eu sempre escuto falar, com tanta eficiência, não é querendo me gabar nem nada, mas eu sei que para isso eu sempre pensei de uma forma que eu vejo que as pessoas normalmente não pensam. Então a minha missão hoje é passar para você um pouco de como você pode fazer. Você vai ter que absorver o que te cabe, vai ter que ver o que faz sentido para você, mas eu quero passar isso para você hoje um pouco. Esse vídeo eu tenho alguns tópicos que eu quero falar, não quis roteirizar, porque é algo meu já. Eu sei como eu funciono, eu sei o que eu vim fazendo nos últimos anos da minha vida, então é praticamente um livro que eu já escrevi e reli várias vezes. O que é que faz você conseguir atingir seus objetivos? Primeiro, antes de qualquer coisa, você precisa ter objetivos. Obviamente. Parece simples, parece besta o que eu tô falando, mas a maioria das pessoas nem se conhece, quanto mais tem um objetivo. Muitas vezes acontece dessa pessoa estar num contexto onde, para ela se encaixar, ela precisa parar de acreditar no que ela acredita, de ter os valores que ela tem, de ter presença como essa pessoa tem. E no teu caso, se tu for homem, o homem em si, ele tem uma necessidade de natureza de construir. Ele precisa se desenvolver. A primeira coisa é ter objetivos. Se você não tem objetivo, dependendo da tua idade, tu pode até estar um pouco perdido ainda na vida, se descobrindo. O que foi que eu fiz? Cara, quando eu tava no meu ensino médio, como eu falei, eu jogava handebol, e eu não tava entre ser da PRF, alguma coisa da polícia, alguma coisa militar, eu sempre falei que eu não me via trabalhando sentado no escritório. Hoje eu faço também isso e saio, tenho muitas outras coisas, mas em síntese. Eu parei, eu disse, eu não sei o que eu quero, eu acho que eu quero PRF, eu acho que eu quero Exército, mas eu não me identifiquei com nada ainda. O que é que eu vou fazer? Parei, pensei, disse, vou continuar estudando, mas o meu objetivo vai ser jogar. Eu já estava no CRB, que é um time daqui de Alagoas. Eu já jogava no time escolar da escola, que é um time muito bom. Então, o meu objetivo aqui agora é jogar. Me conhecer. Viajei pelo Brasil inteiro, então eu queria conhecer novas culturas, por mais que a gente não estivesse visitando sempre os locais, mas eu conseguia, de certa forma, conhecer novas áreas, conhecer novas coisas. Então, eu disse, eu vou me conhecer. E nesse meio termo, antes de acabar o ensino médio, foi num período assim, da metade do primeiro ano até o terceiro jogando, eu parei e percebi que o que eu queria era empreender. Obviamente a gente tá numa maré crescente aí, de muita gente querendo empreender, autônomo e papapá, obviamente ajudou, obviamente me desenvolveu também. Conheci pessoas como o meu próprio sócio, que tinha a mesma mentalidade que a minha de evoluir. Mas em síntese eu queria evoluir. Eu precisei sair da minha zona de conforto, eu precisei sair de onde eu estava para evoluir. Porém, sempre eu foquei muito na minha, eu não vou dizer na minha academia, mas sim no meu corpo. Por um tempo eu não tinha tantas condições, eu nem ia para academia, mas eu treinava em casa. Eu ia correr, eu ia fazer barra, onde tivesse, aqui a gente chama de bosque, mas numa praça, onde for. Então, eu comecei a querer realmente me desenvolver. E se você é homem, você precisa se desenvolver, você precisa ver a força do seu corpo. Isso faz com que você primeiro se coloque no seu lugar. Se você está fora do seu lugar, muitas vezes você pode até definir algum objetivo, mas não vai ser o que vai te deixar mais completo, o que vai fazer você olhar para a tua vida e falar, eu quero viver, eu quero fazer isso. Então a primeira coisa é nortear a tua vida. Se você não está norteando, já está começando um pouquinho errado. A segunda coisa é que você precisa começar a ser bom no que você faz. E você não vai ficar bom da noite pro dia. Isso é algo que eu comecei a aprender mais agora. Só que eu já sabia desde sempre. Quando eu comecei no handebol, vou voltar a esse exemplo porque é o melhor que eu tenho.
Eu era horrível. Tipo assim, devia ter uma pessoa que era pior do que eu de todo o time. Do adulto ao cadete, que é o infanto. Sub-16, assim. Então eu era muito ruim. Muito ruim. Sendo que eu sempre fui um cara que eu sou muito... Eu gosto da conquista. Pra mim a conquista é algo que me move. Então eu comecei a treinar muito. Eu era o cara que gostava de falar de que não faltava treino. Todo mundo perdia um treino na semana, 2, 3 treinos no mês e pelo contrário, eu fazia aquele treino extra. Ah, tinha um treino feminino, eu tinha uma possibilidade de treinar mais, eu treinava mais. Fazia o meu trabalho da academia, era um ou outro que fazia, comia bem, dormia bem e estudava. Eu comecei a evoluir bastante. Não vou dizer que eu fui o melhor porque eu não fui, mas dentro da minha área de atuação, eu consegui sim performar bem ao que também eu me dediquei. Não adianta eu dizer, ó, você vai se dedicar e você vai conquistar. Mas você está disposto a fazer o que o melhor está fazendo? Tudo vai nessa escala de peso. Você precisa saber o seu objetivo. Se o seu objetivo é ser o melhor do mundo, é algo difícil? Obviamente. Mas você tem que fazer, no mínimo, o que o cara que está brigando para ser o melhor do mundo ou o que o melhor do mundo já faz. Se você fizer abaixo, você já não vai conseguir. Ponto. Ah, mas eu sou diferente. Não. Se você treinar abaixo, se você se esforçar abaixo, você não vai conseguir. E por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas querem burlar a curva de aprendizado. Eu passei 2 anos para conseguir, eu vou dizer até você, sair do banco. Eu não entrava nos jogos. A minha primeira competição fui um dos únicos que não fizeram gol. Os outros que não fizeram porque também não entraram, tava no mesmo nível ali. E passei a ser o melhor pivô de Alagoas, na minha categoria, né? Uma posição, pivô é uma posição. Então como é que eu consegui fazer isso? Eu aceitei a curva de aprendizado e fui me melhorando e busquei também sempre fazer mais. Então você precisa ser o melhor no que você está fazendo, ou pelo menos estar nesse processo de desenvolvimento. Não se iluda achando que com 1 ano, 2 anos você vai ser diferente, ter uma curva de aprendizado absurda. Posso dizer que sim? Pode, mas é muito difícil. A maioria das pessoas elas passam no empreendimento, por exemplo, 5, 6, 7, 8 anos para começar a ter resultados verdadeiros, resultados exponenciais. Muitas vezes essas pessoas passam dificuldades, então você precisa estar aceitando dificuldade. Hoje em dia tá muito fácil, você vê um cara que começou com 18 anos, o cara já tava milionário, bilionário eu acredito que eu não conhecia ainda, mas com certeza tem. Mas milionário, então podre de rico, não é bem assim. Você precisa ter uma curva de aprendizado. Você abre um canal no YouTube hoje, você não vai ter 100 mil inscritos, a não ser que você já tenha algum contexto. Ou então você seja 1 a 2 em uma multidão que acabou fazendo algo que viralizou. Mas não é todo mundo. Você precisa entender isso, você precisa se munir de armas que te façam conseguir chegar nisso, mas ao longo do tempo. E agora, eu já me conheci, já me localizei em quem eu sou em si, tenho uma forma de pensar melhor o que é que eu preciso. Estabelecer um objetivo muito claro, você precisa ter agora uma forma de estar evoluindo. E tudo vai fazendo sentido, muitas das coisas vão se intercalando, mas como é que eu recomendo que você faça? Já sabe onde você quer chegar? Você precisa quebrar esse objetivo em etapas. No começo, como eu falei, você precisa ter essa curva de aprendizado. Então, provavelmente, essa quebra de etapas ela vai estar errada, mas você precisa fazer. No meu caso, eu já tentei dropshipping, de certa forma, mas tentei. Tentei criação de conteúdo numa comunidade que eu estava fazendo com meu sócio hoje, na minha empresa Kairos. Já tentei também algumas outras formas de escalar produtos, não era bem um dropshipping, mas escalar alguns produtos, eu estava pensando já em trazer, eu ia ser praticamente um e-commerce junto com dropshipping também, ia fazer uma mescla dos dois, só que nada deu certo, porque eu não quebrei o objetivo em etapas, eu estava focando no dinheiro somente, então eu não consegui ter clareza. Só que eu quebrei um objetivo grande em algumas pequenas etapas, fui tentando e eu fui acertando e errando, até encontrar o que dava mais certo. Hoje eu tenho isso, hoje eu vejo o que eu preciso fazer. Tenho mais clareza e paciência, mas eu precisei passar mais uma vez por essa curva de aprendizado. Então você vai definir essas tuas etapas ao longo do que você vai tentando e você vai fazendo. Você não vai começar de um jeito e terminar desse. Não vai. Do mesmo jeito do que eu estou hoje, eu não vou terminar dessa forma que eu estou fazendo. É apenas um processo. Mas como é que eu vou conseguir refinar? É só eu ir fazendo? Não, porque muitas pessoas vão fazendo e erram nesse caminho. Como é que eu posso fazer, melhorar e chegar onde eu quero chegar? Eu tenho uma metodologia por si só, mas o que permeia ela é você vai planejar,
Primeira coisa, você vai planejar o que você quer, que está permeando tudo que eu já falei até então. Você vai planejar o que você quer fazer. Você vai executar. Mais uma vez eu já falei sobre isso. Você precisa executar o que você planejou. E você precisa analisar o que você fez. E eu ainda coloco mais um, né? Assim, você precisa otimizar. E vai um ciclo vicioso novamente. Eu faço isso na minha rotina. Eu faço isso no esporte, no jiu-jitsu, no handebol. Eu sempre fiz isso, mas eu nunca tive uma metodologia em si, entender, pô, o que é que me faz ser diferente? Eu me vejo como uma pessoa diferente. Se você não se vê, é aquela questão do Cristiano Ronaldo. Eu sou o melhor. Você precisa acreditar nisso. Não é ser arrogante, mas muitas pessoas vão lhe chamar de arrogante por pensar assim. E tudo bem, não é todo mundo que paga o preço da vitória. Eu planejo o que eu quero fazer, quero ganhar tal campeonato. Beleza, vou executar agora as ações do dia a dia. Nesse planejamento eu já quebrei ela em objetivos. Preciso ir para academia, eu preciso comer bem, eu preciso dormir bem, eu preciso estudar. E aí eu não digo nem somente estudar. Eu preciso estudar como eu vou fazer isso, porque são os meus pontos fortes. Você precisa ser inteligente. É aquela questão, eu sou um cara que, eu vou dar um exemplo aqui no handebol, eu sou um cara que tem o melhor arremesso. Eu vou ficar treinando outra coisa? Eu vou ficar treinando efeito na bola? Eu vou fazer o treino de arremesso. Eu vou focar no que eu sou melhor. A maioria das pessoas querem fazer o que é mais bonito, o que gostam de fazer. E é por isso que elas não têm resultado. Você precisa fazer o que você é melhor. Se você ainda não descobriu, vá treinando, vá fazendo, porque é aquela mesma coisa. Você tenta, mas às vezes não é o melhor divisão do planejamento, sendo que você vai evoluindo. Pô, achei, é aqui, melhora. Isso eu passei por todas essas áreas que eu falei da minha vida, eu passei por isso aqui. Então planejou, vai executando. Planejando e executando. Não espera estar pronto o planejamento 100%, não. Vai planejando e executando. Por quê? Vai analisando sempre. Minha rotina eu analiso ela, eu não vou dizer diário, mas semanalmente, religiosamente eu tô analisando a minha rotina. Eu vejo o que é que eu preciso melhorar. Eu vejo o que eu preciso fazer. No jiu-jitsu eu tenho um caderninho. Todo campeonato ou alguns treinos eu vou lá e anoto o que eu percebi que eu preciso melhorar, o que eu percebi que eu tô desempenhando bem, e eu vou começar a treinar isso. Então, analisou, agora você vai otimizar. Agora você vai ver, pô, no meu treino de handebol, eu estava subindo para arremessar, sendo que eu não estava usando o meu arremesso que normalmente dá certo. Eu arremesso com mais força, eu estava arremessando só sem força. Não é assim, eu tô dando um exemplo, tá? Não é bem assim no meu caso, mas eu estava arremessando só sem força. O que é que eu preciso fazer? Talvez é a angulação do braço, talvez é porque eu preciso treinar mais esse tipo de arremesso. Se eu não otimizo, se eu não vejo os pontos de ajuste, porque a análise é a captação desses dados brutos. A otimização é pegar esses dados e entender e entregar um resultado a partir disso. E aí você volta para o planejamento. Você planeja novamente essa sua série de execuções para depois você analisar e por fim otimizar. Esse ciclo é para tudo na sua vida. Então eu poderia muito bem vir aqui e falar como você pode organizar a sua vida. Ah, estabeleça suas metas, faça isso, faça aquilo, de forma metódica e metodológica. Eu sou um cara metódico para muitas coisas. Eu sou. Mas é isso que me faz ter resultados. Eu sei que hoje, provavelmente, você se sente perdido ou tá no teu caminho, mas não vai vir uma desmotivação e é normal. Eu, muitas vezes, e olha que eu digo que para isso eu tenho uma boa cabeça, sinto isso, mas é justamente se encontrar sempre, tá fazendo esse planejamento sempre, que faz você entender quem é você. Sou um cara católico, sou um cara cristão, então buscar Deus também não, essencialmente, e pedir a Ele direcionamento. Se você não é um cara que acredita, infelizmente não posso fazer nada, mas eu tô falando o que eu faço que dá certo. Busca direcionamento, busca clareza mental, seja onde for, tá? Muitas vezes é sair das redes sociais, é sair dessa quantidade de dopamina, essa quantidade de coisas. E cara, não se engane, não se engane. A maioria das pessoas buscam a facilidade. Eu falei no começo, falei no meio, eu vou falar no fim mais uma vez. A maioria das pessoas buscam facilidade. Eu digo a vocês que foi isso que não é que me fez ser muito diferente, mas cuidado com isso, mas melhor do que os outros, me diferenciar um pouco mais. Por quê? Eu não busquei a facilidade. Eu busquei o resultado. Ponto. Se eu precisaria fazer malabarismo nesse processo, eu fiz o malabarismo. As pessoas buscaram um caminho mais fácil e muitas vezes o caminho mais fácil não dava os melhores frutos. Então era aquela questão. Eu tenho um cara que é muito bom aqui. Ele tá aqui, fazendo. Mas ele, nesse fazendo, ele para aqui um pouquinho, aí vai, para aqui mais um pouquinho e vai. O cara que ele tem um planejamento e ele faz o que precisa, ele vai, às vezes, mais devagar.
mas ele vai indo constantemente, na cadência. Chega um momento que ele passa. E esse cara, muitas vezes, ele não tem aquelas paradas rápidas. Ele tem, às vezes, uma parada mais feroz, assim. E faz com que esse distancie cada vez mais. Ou pelo menos mantenha uma curva de diferença maior. Isso é para tudo na vida. A maioria das pessoas não tem a coragem de fazer o que é necessário. Eu sei que se você está nesse vídeo aqui, se você ficou até aqui, você tem essa coragem. Pelo menos você tem a vontade. Saia do que a maioria das pessoas está fazendo. Eu sempre busquei isso. Eu não vou fazer o que a maioria faz. E foi isso que me diferenciou. Eu tenho para você que quer melhorar os seus resultados e que sabe agora que precisa organizar bem também a tua rotina, os teus objetivos, as tuas metas. E precisa ter isso tudo. Planejamento, execução, análise e otimização rodando muito bem na tua vida. Eu tenho uma metodologia adjunto já de uma ferramenta, um template que eu chamo de Simple, que é um acrônimo até em resumo e também abrangindo mais o que vai te fazer conseguir ter esses resultados. Então, se você realmente quer melhorar a forma que você faz, o link vai estar aqui embaixo. Então aproveita, porque não são todos realmente que fazem o que é necessário. Mas eu sei que você vai ser um deles. Se você ficou aqui, eu queria deixar uma reflexão aí para tua vida, mas antes, aproveita para se inscrever no canal, já curte aí também se esse conteúdo agregou em algo na tua vida. Agradeço, não são todos que ficam até o final, porque não são todos que aguentam o processo. Então, mais uma vez, parabéns, mas até quando você quer ver, a reflexão em si é, até quando você quer ver os outros ganhando, os outros conquistando, os outros se diferenciando, mas você não tem a coragem de pagar o preço. Tu quer chegar num momento da tua vida aí com seus 30, 40 anos, até uns 20 e pouco, ver que não consegue mais acompanhar certas coisas e vai precisar mudar a tua área, tu vai precisar fazer algo diferente, porque tu não tem a coragem, porque tu não consegue acompanhar. Irmão, a vida é só uma. Você precisa ver até onde você vai conseguir. Você precisa ser ambicioso. Você precisa sim fazer o que for preciso. As pessoas hoje estão doentes e querem ter uma vida mesquinha, uma vida medíocre. Ah, eu vou só aqui fazer isso, aquilo, outro e pra mim tá bom. Principalmente homem. Ah, não, eu tô tranquilo com a minha vida. A gente precisa construir. A gente precisa conseguir ser pessoas melhores cada dia mais. Então, a reflexão é essa. Espero que você seja um cara feliz no final das contas. Independente do que você queira, seja feliz. Tenha um bom dia. Não sei se você está assistindo de manhã, de tarde ou de noite, mas serve para todos. E até o próximo vídeo.